Pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou corrigir um exercício do Plano de Estudos Tutorados do Estado de Minas Gerais, o PET, do terceiro ano. Espero contribuir com os estudos de vocês. Pausa o vídeo, faça anotações. Esse procedimento auxilia bastante na fixação das ideias. Estou deixando aí para vocês alguns meios de comunicação, caso queira entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida. E convido você também a deixar os comentários no vídeo. Caso houver alguma dúvida, você pode deixar por lá que eu respondo você e auxilio no entendimento dos seus estudos aí, tá bom? Então vamos lá para a situação problema, ó. Então, como eu disse, é o PET de Física do terceiro ano, tá bom? E o exercício, pessoal, ele está falando exatamente o seguinte: a temperatura de fusão do nitrogênio é de menos 210 graus Celsius. Do cloro é de menos 101,5 graus Celsius. Da água é de 0 graus Celsius. Determine essas temperaturas de fusão na escala Kelvin, né? Então nós temos algumas escalas de medir temperatura: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Para você passar, saber o valor da temperatura na escala Kelvin, você tem que fazer o quê? A temperatura Kelvin é igual. Você pega a temperatura Celsius e soma 273, tá bom? Então, para você passar a sua temperatura de Celsius para Kelvin, basta você somar 273. Então, vou fazer a temperatura aqui do nitrogênio, a temperatura de fusão do nitrogênio. Se eu tivesse nitrogênio sólido, quando ele atingir a temperatura de menos 210 graus, ele começaria a fundir, né? Então é bem complicado ter nitrogênio sólido, né? Uma temperatura muito baixa ele já está derretendo. Então eu tenho essa temperatura aqui de menos 210, eu vou escrever a equação, para poder fazer a conversão. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Qual que é a minha temperatura? Eu quero saber a temperatura em Kelvin. Qual que é a minha temperatura em Celsius? Menos 210 mais 273. Aí eu fiz essa conta, eu devo 210, pago com 273, e eu atingi a temperatura de 63 graus Kelvin, que é a temperatura do nitrogênio a menos 210 graus Celsius, corresponde a 63 Kelvin, tá bom? O mesmo procedimento eu vou fazer aqui, com a temperatura do cloro, tá bom? A temperatura em Celsius do cloro de fusão é menos 101,5 graus Celsius. Escrevi a equação para converter de Celsius para Kelvin, Então a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, temperatura em Kelvin é igual. Peguei a temperatura em Celsius, que no caso é menos 101,5, coloquei aqui, menos 101,5 mais 273. Fiz essa conta e encontrei a temperatura em Kelvin. A temperatura em Kelvin da fusão do cloro é 171,5. Ok, pessoal? Então, é um exercício aí onde a gente trabalhou um pouquinho sobre escalas termométricas. No canal tem alguns vídeos aí falando mais sobre esse assunto, assistam. Complete o seu PET, pause o vídeo, anote direitinho. Se surgiu alguma dúvida, alguma passagem aí, deixe no comentário do vídeo que eu auxilio você. Obrigado e até o próximo vídeo, e bons estudos para vocês.